Capítulo 9 do Evangelho de Marcos. Dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com o poder o reino de Deus. 6 dias depois, passou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João. Elevou-os sós à parte a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhe Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é meu filho amado. A ele ouvi, e de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros: que seria a ressurreição dentre os mortos? E interrogaram-no, dizendo: por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhes disse: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas, como pois está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aviltado. Eu, porém, vos digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correram para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutieis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes, e vai desfinhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente se agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede?
desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Ao que lhes respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me a minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais torne a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos disserem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou na casa, os seus discípulos lhe perguntaram, em particular, por que não pudemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. E tendo partido dali, passaram pela Cesareia, pela Galileia, e não queriam que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos, e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas ao terceiro dia, depois da sua morte, ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isso e temiam interrogá-lo. Tendo ele partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorríeis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles, e tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança, tal como essa, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Disse-lhe João: mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguiam conosco. Mas Jesus respondeu: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome, e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é por nós. Portanto, aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. E quem fazer tropeçar um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrar maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível.
onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os dois seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a se tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tendes sal em vós mesmos, e paz uns com os outros,